bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Pascoal, mãe do Antônio e administradora do perfil no Instagram Querida Mãezinha. E agora tô aqui no YouTube com vocês. O tema do nosso vídeo de hoje, ele vem com a ideia de desmistificar uma ideia que implantam na nossa cabeça quando somos crianças. Bom, eu vim falar pra você que você não nasceu da cegonha, não veio do repolho e tua mãe não te fez com dedo. Sim, aquela imagem imaculada da mãe também caindo por terra quando a gente descobre que o quê? As mães também fazem sexo. Bom, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, sexo na gravidez. Bom, mãezinhas, uma dúvida muito recorrente que nós temos quando engravidamos é a questão da contraindicação ou não do sexo durante a gestação, principalmente no início. Outra dúvida recorrente também é a questão de que se a penetração pode machucar ou não o seu bebê. E eu vim aqui te trazer com este sorriso estampado na cara que não, a gente pode fazer sexo, pode aproveitar o parceiro, o peguete, o maridão, que a gente tá liberado. A não ser que haja contraindicações, como por exemplo placenta prévia, ou alguma outra situação que o seu obstetra indique. Mas fique tranquila, se houver, ele vai te avisar. Em relação à penetração, fiquem também de corações tranquilos, porque o seu bebê, ele está ali no seu útero, super a salvo. A penetração, por mais que ela aconteça, ela não chega a atingir o útero. E pensando nisso, a gente tem algumas posições que são indicadas pelos médicos. Por exemplo, a mais indicada, não que as outras não possam, é a questão da mãe estar por cima do parceiro sexual. Por quê? Porque ela tem um controle maior sobre a penetração, ela tem mais mobilidade, né? Ela pode fazer mais coisas ali em cima e também ela não fica pressionando o abdômen. Então, se o bebê fica salvo, você fica curtindo o momento e ainda tem um controle sobre a situação. Outra posição também muito recomendada é o famoso de ladinho, de conchinha. O que acontece? Como você tá de conchinha, a penetração não é tão profunda. Então, embora você não tenha controle sobre a penetração, como a gente sabe que ela não é tão profunda, não tem riscos pro bebê. Outra questão também da do de ladinho, da posição de ladinho, é a questão de que o peso fica equilibrado. Então o bebê fica confortável, você fica confortável e o parceiro também. Todo mundo fica lá com aquele sorrisão na cara depois. Outra posição que nós temos também é a posição de 4. Sim, a posição de 4. Qual que é a questão da posição de 4? A mulher ela não tem tanto controle sobre a penetração. Então você tem que já conversar previamente com o seu parceiro para ele ir se atentando às suas orientações, mas no final dá tudo certo. E também não machuca o bebê, porque a barriga fica livre, o abdômen fica livre, então não tem pressão sobre o bebê. Ai, mãezinha, eu gosto de posição papai e mamãe. Pode, tudo pode. Mas a gente tem que observar que se o abdômen está sendo pressionado, quando você deita, o bebê acaba comprimindo a veia cava. A veia cava, ela é responsável pela oxigenação do... Gente, amor. Ela é responsável pela oxigenação do sangue. Então, consequentemente, os órgãos, o coração da mãe não vai ficar oxigenado e, consequentemente, o do bebê. Então, isso pode ter algumas complicações posteriores. Além de que, a questão da posição papai e mamãe, você pode pressionar o abdômen, também não é muito legal pra questão, né? Então, pra quem insiste muito nessa posição, segue uma dica. Coloca as pernas entre a barriga e quanto mais próximo do peito, melhor, tá? Porque daí o homem consegue fazer a penetração de forma tranquila e aí só pede pra ele ficar atento a essa questão da penetração, né? E você vai dando os comandos pra que não tenha nenhuma complicação posterior. Mas de resto, sintam-se livres, leves, soltas, porque a gente é mãe, a gente faz sexo, viu? Vocês vêm, olham pra mim e falam assim: ai, Ana, eu sei que meu bebê tá salvo, que o meu parceiro tá satisfeito, que eu também, por conta das posições, mas e a libido? Como fica a questão da libido? Bom, mãezinhas, no início da gestação, a gente passa por umas situações um pouco mais desconfortáveis, como a questão que eu falei no vídeo anterior. Náusea, vômito, às vezes uma dor de cabeça, né? Aquele inchaço, então às vezes a gente fica meio desconfortável e pode ser que a libido nos 3 primeiros meses venha a reduzir. Mas depois, não sei vocês, mas eu, assim, a maioria das mulheres volta a libido, porque a gente tem, aquela fase da energia. Então, se a gente tem energia para as outras coisas, imagina então para uma situação tão prazerosa como essa, pode haver de novo a questão da redução da libido ao final, porque a gente já tá cansada, a criança já tá também pegando ali na boca do estômago, então pode ser que ela venha a reduzir. Mas fique à vontade, tenha relação se quiser, converse com o parceiro, ele vai entender. Não se sinta pressionado. A gente tá vivendo um momento pleno
pleno durante a gestação. Pleno, assim, maravilhoso. Então, as pessoas têm que compreender as nossas necessidades. Eu vou trazer para vocês uma pessoa maravilhosa agora, que é a Valdirene Rigoni. Ela é psicóloga aqui em Dourados e ela vai falar para você dessas questões psicológicas que envolvem o sexo e a gestação, tá bom? Olha só. Falei pra vocês que eu ia trazer uma pessoa super, hiper, mega maravilhosa e ia nos ajudar nessa questão psicológica e a sexualidade. Pois aqui, ó, tá a Val, mãe do Miguel, psicóloga, e ela vai nos ajudar a desmistificar algumas coisas, algumas dúvidas. Às vezes a gente acha que acontece só com a gente, na verdade é algo mais comum do que a gente pensa. Val, primeiro, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Gente, desculpa, o nome dela é Valdirene, mas é que a gente já tem uma intimidade chamada de Val. Val, o que eu queria saber, quais são as demandas que estão ligadas à sexualidade que você recebe lá no seu consultório? Bem, eu costumo receber demandas que vão desde durante a gestação, né, a reclamação das clientes em relação à dificuldade com a libido durante a gestação, antes e também após, né? Já depois do puerpério, inclusive, depois de passar da quarentena, que é o período que obrigatoriamente a mulher teria que ficar sem ter relação sexual. Quando a gente vai parar para olhar mais de perto cada situação, são diversos fatores envolvidos. E eu costumo dizer, a penetração em si, né, o coito, ele é a cereja do bolo de uma série de questões que estão envolvidas. Por exemplo, quando a gente fala em sexualidade, digamos que a sexualidade ela seria o bolo inteiro. Fazer essa comparação, onde o casal precisa de uma série de recursos para chegar lá na cereja do bolo. Elencar diversos aspectos. Por exemplo, aspectos fisiológicos têm que ser verificados, se a mulher tá bem fisiologicamente, né? Como você já explicou. Como que tá essa relação? Como que tá a comunicação do casal? Essa interação sexual, se a mulher costuma pensar em sexo. Esse é um fator muito importante, porque os homens costumam pensar em sexo frequentemente e as mulheres não. Elas não pensam em sexo. Simplesmente elas esperam que o homem chegue até ela com a demanda sexual para poder lembrar, eita, ele quer, para poder ela lembrar que o sexo existe. E é importante que pense sobre sexo, né? E se a gente for parar pra pensar, a mulher ela foi criada para não pensar em sexo. Até machista demais, no sentido de que, não, até quando é criança, se a menina vai tocar no órgão genital, tira a mão daí. Se o menino vai tocar, olha que bonitinho, né? Então isso é bem estimulado. A gente já percebe essa diferença de gênero e que consequentemente reflete, né, na vida adulta da mulher. Não, mas a gente faz, viu, gente? A gente faz, é bom, a gente gosta. Deixa eu te perguntar, questão da autoestima e da sexualidade afeta? Porque a gente passa por, né, mudanças, a gente fica lindas, várias curvas, mas às vezes a gente tem um problema com a aceitação, né? Eu tive. No primeiro vídeo, gente, eu menciono a Val, essa é a Val. Quando eu falei da minha mudança de corpo, era em relação a essa pergunta. Eu diria que não tem como a gente separar autoestima e sexualidade, porque as duas andam entreladas totalmente. Se eu não tô com autoestima boa, se eu não tô me sentindo bem com a minha imagem, se eu me olho no espelho, não tô gostando do que tá ali, como que eu vou me sentir atraída, né, a ponto de ficar à vontade, despida, né, na frente do meu parceiro. Inclusive, muitas mulheres preferem ter relação por conta da autoestima baixa com luz apagada, embaixo do lençol, de sutiã, enfim, de roupa. O pós é complicado. Bem complicado, porque tem aquela questão hormonal, tem a questão do medo. Nossa, eu tinha um pavor, gente, um pavor, porque o meu foi parto normal. Vem aquelas ideias machistas que colocaram na nossa cabeça dessa questão da sexualidade, educação sexual. Nem, por exemplo, teve amiga minha que ouviu ia estragar o playground do marido se tivesse parto normal. Isso dito por um médico, violência obstétrica, viu, gente? Essa questão de playground, tratar a nossa amiguinha ali como... É amiguinha nossa. A perseguida. A perseguida. Ela é literalmente perseguida. Coitadinha dela, da nossa amiguinha. Eu não sei como que é a vivência de questão de cesárea. Eu recebi vários relatos também falando do medo, dor. E esse medo pode atrapalhar a questão da sexualidade, né? Tem mais a ver com o parto normal do que com a cesárea, né? Justamente pelo que você falou. E os mitos, né? Sim. As pessoas falam, como que vai ficar depois do parto normal? E a gente sabe que fica, né? Que retorna. Já me recordei agora de alguns médicos que chegam a falar, vou dar o ponto do marido. Ai, que absurdo.
Que dói, para que fique mais apertado, infelizmente. A gente podia dar um ponto na boca, bem no meio, assim, pra não falar besteira, né? Ia ser bem interessante. Trago a necessidade da participação masculina, né, nesse processo de puerpério, da compreensão, porque a mulher, ela vivencia a gestação de maneira direta, já o homem indiretamente. Sim. A mulher bem informada, e o homem também, né, tudo vai facilitar. O homem que participa melhor, que está por dentro das transformações das mulheres, ele vai ter essa compreensão maior, né, e o respeito em relação aos sintomas que ela está sentindo, sintomas hormonais, né, os sintomas comportamentais, decorrência dos hormônios também, e até ficar atento para auxiliar essa mulher, né, diante de uma possível depressão pós-parto, diante de todas essas alterações que podem ocorrer. E que a gente acha que vai acontecer na casa do vizinho e acontece de forma recorrente da nossa. E aí, às vezes a gente fica até se auto-julgando e, na verdade, é uma questão que precisa ser trabalhada. Viu, gente? Essa é a importância do acompanhamento psicológico. Eu já falei pra Val que quando eu engravidar dessa vez, eu vou fazer, porque eu senti essa necessidade. Porque, embora eu sempre quisesse ser mãe, meu sonho de vida era ser mãe, eu tive dificuldade para trabalhar essa questão da autoestima. Esse ponto que você tocou da autoimagem, né, que está diretamente ligado à autoestima, são diversos detalhes, né? Então, a mãe que de repente pintava o cabelo, ela vai descobrir que ela não vai poder mais pintar esse cabelo, né, como ela fazia antes, porque isso pode ter um reflexo na saúde da criança, assim como algumas químicas, né? Então, alisamentos. Então, tudo isso já vai começar a transformação visual dessa nova mãe, né? E essa aceitação da nova aparência, né? Como as pessoas falam, você tá com cara de mãe, né? A aceitação dessa nova aparência, se identificar com o papel de mãe, com a nova autoimagem e ela ainda se sentir bem para outros aspectos. Então, assim, são vários aspectos e aí a importância realmente do pré-natal psicológico, porque estudos comprovam que quanto menor essa ansiedade, quanto mais trabalhada essa ansiedade em relação a esses diversos aspectos, menor a chance dessa mulher vir a ter depressão pós-parto. Viu, gente? Como eu não gosto de achismo, eu trago pessoas maravilhosas, assim, como a Val. A Val é psicóloga, a Val tá vivenciando essas situações, porque ela é mãezinha, ó. Ali o Miguel tá no forninho. E é isso, gente. Então, eu conto com a presença de vocês para assistir o próximo vídeo. Deem um like, ativem o sininho para vocês, toda vez que a gente fazer publicação, vocês possam ser notificados e se inscreva no canal, para você poder nos acompanhar, tá bom? É isso, um beijo, até a próxima!